Olá, estamos hoje em mais um Start Explica e o tema hoje é alocação e rentabilidade. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no Start Explica Paulo Vitor Fontinelli e Gustavo Farias, da nossa mesa de alocação. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, queria que vocês se apresentassem aqui para os nossos espectadores, né, para que a gente consiga entender, né? Paulo Vitor estava até há pouco tempo, né, como assessor comercial no comercial da Start Investimentos. Hoje ele está como head de alocação na mesa, né, e o Gustavo assumiu aí toda a parte de renda variável. Paulo, conta aí pra gente a tua carreira até aqui e como é que tá essa divisão na mesa, essa divisão não, né? Essa soma, né? Que você entrou para somar, não é isso? Isso, Luiz. Olá a todos, eu sou Paulo Fontinelli, estou aqui na Start já há 9 anos, entrando no 10º ano. E entrei, como a Luiz falou, como um assessor comercial e recentemente fiz essa mudança para mesa de alocação, para tentar organizar processos, pessoas, né, e agregar junto ao time comercial. Eu sou formado em engenharia civil, tenho uma certificação de planejador financeiro pela CFP e o CEA, se eu não me engano, são algumas que você vai esquecendo, né? Então hoje a ideia é a gente trocar aí algumas figurinhas sobre como que a gente trabalha aqui na Start a parte de alocação junto aos clientes e junto aos assessores. E você, Gustavo, fala um pouco aqui sobre a tua carreira, de pouco mais aí de 1 ano de assessor de investimentos ou quanto tempo? Então, gente, meu nome é Gustavo, eu já estou no mercado financeiro desde 2008. Tenho aqui já passagens em outros escritórios, mas estou na Start desde quase sua fundação, né, em 2016. Já fui gestor de fundos de investimento, tenho ali a certificação do CGA, também da Ancol, tenho algumas certificações nessa parte de assessoria, né, e tenho ali também uma experiência boa de vários cursos e palestras que eu ministrei ao longo desse tempo, né? Então, que também vai ajudando a gente aí a conseguir falar um pouco melhor. Então, o Gustavo, ele tem aí esses 18 anos, essa maioridade, quase entrando aí no mercado, e foram muitos ciclos já, né, Gustavo? Você vai perdendo o desespero com o tempo. Então, a gente está aqui com essa união. Então, assim, o que eu gosto muito de ressaltar nessa mudança que foi feita recente é essa sinergia muito boa que você tem, né? O Paulo, com esse olhar comercial, de ver a necessidade do cliente e do dia a dia do assessor, e com esse olhar analítico de engenheiro também, né? Muito por dentro, né, de tudo, dos fundamentos da empresa, faz um trabalho ali de análise muito crítico também com as alocações e tem uma sinergia muito boa com o Gustavo. Então, assim, essa dupla aí, ela promete muito para esse ano de 2026. Estou muito entusiasmada aí com essa parceria e vamos aqui em frente com a nossa pauta, porque está bem quente. No ano de 2026, nosso cenário macro, nós temos aí um ano eleitoral, uma provável taxa de juros caindo e o que é que isso pode trazer de oportunidade e cenário, né, de que a gente pode pintar para os nossos clientes, né, que tipo de cuidados a gente tem que ter de oportunidade. Eu peço para você começar, Gustavo, a gente conversar um pouco sobre esse cenário macro, né, de como a gente iniciou o ano de 2026 e o que na sua cabeça já se consolidou. A gente começou o ano de 2026 com uma expectativa mais positiva, né, para a nossa bolsa. A gente estava ali com um fluxo estrangeiro muito forte. O estrangeiro foi aos poucos fugindo ali um pouco da volatilidade do próprio presidente Trump, né, que traz ali um pouco de insegurança para muitos perfis de investidores estrangeiros, e eles vieram migrando, digamos assim, e o Brasil foi ganhando por WO, né? Que é quando os outros estão piores do que ele, não porque ele melhorou. Então, foi fim desse fluxo
muito interessante de capital para o Brasil, deu uma aliviada na nossa bolsa de valores, nos nossos fundos imobiliários que estavam muito baratos, mas aí a gente vai entrando num novo momento delicado, né? Que a gente vai ter agora esse ano, eleições, e esse momento é um momento sempre de grande volatilidade no mercado brasileiro, porque sempre ficam aquelas questões de se de fato vai continuar, né, um governo mais à esquerda, se vai vir aí um governo que tem ali uma visão com ajuste fiscal melhor, alguma coisa que tem ali um lado mais cuidadoso com as finanças públicas. E todo esse embate, né, é um embate que sempre traz preocupação para o mercado, porque justamente vai mexendo aí com a taxa Selic, né? A taxa Selic, ela nada mais é do que uma dipirona que você dá para o seu paciente. Então, se você vai dar uma dipirona de 100 miligramas, 300 miligramas ou de 1 grama, né? Vai ser de acordo com o nível de febre que está o paciente, né? E o febre, no caso do Brasil, se chama gasto público, né? Então, essa febre chamada gasto público, ela precisa desse remédio chamado Selic. E aí, a gente vem de uma Selic extremamente alta, em 15%, continua muito alta, mas tem ali muito espaço para cortar, para cair ali talvez a seus 12% no final do ano. Mas depois disso, o espaço meio que desaparece justamente por conta desse gasto público extremamente alto. E aí vai ficar aquela questão, realmente, se o próximo presidente, seja ele de continuidade ou de oposição, se ele vai conseguir fazer frente a esse desafio que é o corte de gastos que o Brasil tanto precisa. E às vezes, né, a gente fala assim de corte de gastos e as pessoas ficam achando que é necessário sair cortando tudo. Na verdade, quando a gente fala de corte de gastos, a gente apenas fala de controlar o aumento dos gastos. Ou seja, não é tão difícil assim quanto parece. Quando a gente teve teto de gastos no governo Temer, ele nada mais é do que aumentar os gastos apenas à inflação. Na verdade, não era nem que o gasto estava sendo cortado, ele só estava crescendo pouco, digamos assim, né? Então, é muito bom esse teu pano de fundo, porque aí eu passando aqui para o Paulo, como é que, diante de todo esse fundamento, você está trabalhando hoje na mesa de alocação, o assessor, então, na prática, que tem a reunião de revisão de carteira com o seu cliente, traz para vocês todo o cenário de objetivos do cliente, né? O que é que o cliente tem mais aderência, o que é que precisa fazer, o que não precisa, e como é que funciona o teu trabalho na alocação para pegar todo esse fundamento, traduzir isso para uma carteira de investimentos, como é que está funcionando esse fluxo? Certo. Interessante quando o Gustavo traz essa questão política, porque o problema fiscal no Brasil ele existe já há pelo menos uns 40 anos, né? Até engraçado que você vai ver matérias de 2002, 98. Estava até conversando esse final de semana sobre o Collor, e aí eu assisti um documentário. Ele se elegeu dizendo que ia acabar com os marajás, né? Que na época era o quê? Os funcionários públicos que tinham uma renda muito grande, né? E você vê que hoje a gente está discutindo isso de certa maneira, até envolvendo um pouco mais o judiciário. Então, o Brasil ele vai postergando os ajustes, né? Que foi um ponto importante que o Gustavo trouxe, que apesar de não ser difícil, né? E a gente já sabe o caminho, quanto mais você posterga, você acaba tendo que fazer um ajuste um pouquinho maior. Então, esse é o grande problema, talvez, esse ano, no ano de eleição. A gente sabe que é um ano onde dificilmente vai ser feito algum tipo de ajuste. Quem está no governo quer se reeleger, então ele vai acabar sendo um pouco mais frouxo ali no fiscal. E a oposição, obviamente, vai tentar só levantar pontos para ganhar voto e não a solução, vamos dizer assim, de maneira mais técnica para os eleitores, né? Até porque é uma discussão às vezes até mais complexa de entender na cabeça da própria população. Então é um cenário realmente um pouco mais complexo quando a gente pensa em alocação. Desde o ano passado
a gente já tinha uma visão de que a Selic ia ser realmente, vamos dizer assim, o carro-chefe da renda fixa, né? Tanto que a gente aumentou bastante a posição dos clientes em CDI ao longo do ano de 2025 e acabou que foi um ponto assertivo, né? Foi um ano onde a Selic foi quase 15%, deu 14,5%, e o IPCA no passado foi 4 e alguma coisa. Então, como se fosse um juros real de quase 10%, né? Então, mesmo aquele título de inflação, a famosa NTNB, que muita gente fala na internet, IPCA mais 7, 7,5%, ano passado ela sofreu frente ao CDI. Tá? E a nossa cabeça no início desse ano, como o Gustavo falou, era um pouco mais positiva para a queda dos juros. A gente, inclusive, já teve uma queda, né, de 0,25%, a expectativa era até de 0,50%, mas por questões geopolíticas que a gente vai já tratar mais na frente, não foi possível. Então, acaba que para esse ano o que está se desenhando é realmente uma queda, sim, do CDI, mas ela é um pouco mais lenta. Tá? Então, para o investidor, né, na hora de montar uma carteira, mais uma vez, a caixinha de CDI ela acaba ficando um pouco mais atrativa no curto prazo, mas como a nossa visão, até já tratando da cabeça da mesa no quesito alocação, não é nem 8 nem 80, né? Você não pode ter 100% da carteira em CDI, também não pode ter 100% da carteira em pré, nem em IPCA. A gente Existem trabalha oportunidades aí no meio do caminho, né? Exato, então a gente trabalha muito com alocação nas caixinhas, né? Então é importante sim ter um percentual de inflação, é importante sim ter um pouquinho de pré-fixado, dependendo do perfil do cliente, obviamente, mas realmente a caixinha do CDI ela começa a ficar um pouco mais atrativa no cenário que a gente vai se desenhando esse ano, tá? E é um momento até um pouco mais complexo de traçar cenários de longo prazo justamente pela eleição, né? Então, a gente tem, na nossa visão ali, 2 caminhos, né? O de ajuste ou não ajuste. Eu até, conversando com um cliente recente, eu tracei 3 caminhos, né? O não ajuste, o ajuste e o ajuste meia boca. Eu tenho esse meio do caminho que, inclusive, é o que eu acho que vai acontecer, né? Independente de quem entrar, sim. Acho que até saiu uma notícia semana passada do vice-presidente atual comentando que 2027 é um ano de ajustes. Então, o próprio governo já tem falado isso, os economistas sabem, obviamente, como é ano de eleição, a gente vai postergar, infelizmente, né, a discussão, mas eu acredito num cenário onde sim vai ter algum tipo de ajuste, pensando na diminuição desse crescimento das despesas, e abrindo espaço para talvez, a partir de 2027, a Selic continuar caindo, né? Que aí seria realmente um cenário mais interessante. Pode ser uma estratégia também, tem uma liquidez estratégica mesmo para tomar decisão um pouco mais na frente também, né? Depender do perfil. Todos os clientes eu aviso, ano de eleição é importante ter um pouquinho de caixa, porque sempre tem alguma oportunidade, né? Isso é indiscutível. É importante ter um pouco de liquidez na carteira, que não seja a reserva de emergência, eu chamo de reserva de oportunidade, para tentar pegar alguma oportunidade esse ano, tá? Maravilha. Muito bom saber disso, porque às vezes tem aquela ansiedade de fazer logo uma alocação, né? Definir logo uma estratégia, e realmente num cenário onde a Selic está alta, aquela velha lição, né? Canja de galinha não faz mal para ninguém, né? Então, o mercado está remunerando bem quem está esperando, né? Uhum. Por enquanto, né? Então, assim, até um ponto que depois o Gustavo pode falar um pouco mais de um estudo que a gente estava fazendo, né? De como realmente o gasto do governo impacta muito a questão do CDI, e o nosso CDI ele é muito volátil. Então, do mesmo jeito que a gente está a 14%, 15%, se a gente consegue fazer um ajuste e diminuir um pouco esse espaço fiscal que o governo tem, a Selic pode cair para 9%, 8%, talvez uns 7% lá na frente. Então, a nossa Selic é muito volátil e a gente tem que ir se adequando aos cenários e às caixinhas na carteira, principalmente. Ótimo. Então, o fluxo hoje, o assessor faz a reunião com o cliente, leva a demanda, chegou lá na mesa, como é que ela é recebida? Certo. A gente sempre parte do assessor com a reunião do cliente, principalmente na questão do planejamento financeiro. Acho que a gente já falou isso em outros podcasts, né? Isso. Então, assim, a gente sempre está batendo na tecla do planejamento financeiro, porque eu costumo falar muito para cliente que é muito chato você juntar dinheiro sem ter um objetivo, né? Então, você junta o dinheiro com um objetivo
E a partir desse objetivo que a gente vê a carteira, nunca a carteira antes do objetivo. Ele é o mapa, né? Exato. Então, a gente parte dessa reunião do assessor com o cliente para entender os objetivos, o horizonte de investimento e perfil de risco. Né? E com base nessas métricas, a gente vai para o produto. Tá? Então, varia um pouco, não tem carteira pronta, né? Realmente é uma alocação feita sob medida, vamos dizer assim, e em cima do que o cliente traz para a gente de necessidade. Tá? Alguns clientes entendem um pouco mais de mercado, a gente sabe que tem outros clientes que não entendem e nem querem entender. Inclusive esse para mim é o cliente que precisa mais atenção, porque quando o mercado chacoalha, ele não entende de nada, ele fica mais nervoso. Então é importante ter esse alinhamento para quando escolher o produto, o cliente estar ciente do que é que tem dentro da carteira dele. Ok. Então, é importante o cliente ter esse fluxo, porque é um atendimento a muitas mãos. Né? Então, assim, às vezes, né, parece, né, uma coisa muito simplista, mas existe todo um processo, principalmente, né, com tantos eventos, né, onde o mercado, né, tem aí do ano passado para cá. Também queria que vocês comentassem, né, começar aqui um pouco pelo Gustavo, sobre a questão dessa Selic alta, que vem aí desde, né, já o que está completando 24 meses de praticamente, alta de Selic, praticamente quando a gente faz um acumulado, né? O que é que isso tem acarretado para as empresas? Desde empresas pequenas a empresas de capital aberto, empresas que emitem crédito, né? O que é esse impacto desse crédito, dessa taxa de Selic alta para essa pauta de crédito? Então, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e voltar para falar do Paulo da volatilidade da Selic. A gente tem que lembrar que em 2020, final de 2020, a Selic estava 2%. Isso foi 5 anos atrás, né? Estava 2%. Então isso fez com que muitas empresas se endividassem bastante, aproveitando essa Selic baixa. Parecia um ótimo momento para se endividar. Só que dívidas de empresas, sejam elas pequenas ou grandes, são dívidas que não são de curto prazo. São dívidas que têm um prazo de 5, 7, alguns casos 10 anos. Então essas dívidas que foram tomadas com a Selic a 2%, elas foram crescendo, porque a Selic foi crescendo. Muitas das empresas não conseguiam pagar. E, para piorar, elas não conseguiam pagar direito os juros, que ficou muito maior, a Selic saiu de 12 e foi para 15. Para piorar, chegou a hora de pagar a amortização. Então, o que acontece, né? Você tem hoje uma gama de todos os tipos de negócios que pegaram todos os tipos de taxas durante o Covid, seja porque de fato precisavam, seja porque de fato estava muito barato. E agora eles não apenas têm que pagar os juros, eles têm que amortizar, né? E aí quando vem essa parte de pagar o principal é que realmente a empresa precisa se refinanciar, sendo que ela vai se refinanciar num ambiente muito mais restritivo, ninguém está dando crédito para ninguém. Então o que acontece é que você tem ali toda uma reformulação do mercado de crédito, com uma empresa que está com a corda no pescoço, e aí não tem jeito, você acaba vendo aí um nível de falências e recuperações judiciais, né, que é um acordo judicial para se renegociar a dívida, disparando, e isso culpa de uma Selic muito alta. Isso é o chamado crowding out, ou seja, está saindo os empresários, a Selic está expulsando os empresários da jogada, né, e trazendo o governo para dentro da jogada. Então, volta aquela procura desesperada das empresas por empréstimo do BNDES, empréstimo do BNB aqui no Ceará. Então, no BNB nem se fala, né? Todo mundo quer desesperadamente algum empréstimo do BNB, que é um tipo de capitalismo extremamente desajustado. Poucas pessoas têm acesso a esses créditos. Geralmente, quem são os amigos das pessoas certas, ou seja, é um crédito que ele vem completamente desregulado, ele não é, digamos assim, competitivo, ele não é para quem realmente vai ter a melhor capacidade de pagamento.
E isso vai desajustando a economia e tornando ela cada vez menos eficiente. E isso vai trazendo um outro impacto, que é o impacto de que a própria Selic, né, muito alta, ela vai piorando a situação pública do governo, que vai exigindo que ela fique cada vez mais alta, né? Então, você tem que pensar que o governo brasileiro é um devedor, né, como qualquer outro. E se ele não controla seus gastos e manter a Selic por muito tempo alta, é como se eu estivesse rolando uma dívida cada vez maior. A dívida do governo agora já vai ultrapassar aí, esse ano, os 85%, né, da dívida bruta. Tem gente que fala que vai chegar em 90%, que vai chegar em 95% no próximo ano. Ou seja, tem várias projeções. Mas eu acho que o ponto principal é bem claro de que vai se tornando uma economia menos eficiente. É uma economia que ela parabeniza o cara que não toma risco, ou seja, o cara que vai para a Selic, deixa o dinheiro guardadinho no fundo mais conservador possível. Esse é o cara que vai ser mais bem remunerado. E isso não é capitalismo, né? Isso não gera crescimento. Não, né? Eu acho que o crescimento, na verdade, ele até pode vir, mas ele não vem de maneira sustentável, né? Porque não vai gerar, de fato, inovação, nenhum tipo de geração de eficiência, né? Então você vai ter uma economia extremamente focada em emprego público e repasses de verbas do governo. Então, assim, é uma economia que não inova e que eventualmente ela vai ficando mais pobre, né? Que foi um processo que aconteceu com outros países, né? Aconteceu com a Turquia, aconteceu com a Argentina, no caso mais grave aconteceu com a Venezuela, né? Mas é um caso que vai evoluindo, é uma situação que como eu falei, é uma febre. Você vai aumentando a dipirona, mas o que resolve a febre é o antibiótico, não é a dipirona. A dipirona ela vai só... Daqui a 6 horas você vai ter que dar outra. E qual é esse antibiótico? É cortar gastos, né? Só um ponto, Luiz, que o Gustavo falando e eu achei interessante trazer, até aquela questão do CDI a 2% lá em 2020, e aí eu me lembrei, Gustavo, que acho que naquela época, todos nós, né, Luiz, que tem clientes em carteira, foi um momento onde o investidor ele tomou mais risco do que aguentava, né? Principalmente em renda variável. Demais, então, muito. se a gente pega ali final de 2019, que foi um ano muito positivo para o mercado, tanto de ações como fundos imobiliários, né? Uma Selic que antes da pandemia já estava em 4%. Tá? A Selic caiu a 2% na pandemia, mas antes da pandemia, em 2019, já estava em 4,5%. E isso levou muitos investidores a talvez tomar um pouco mais de risco do que ele achava que aguentava. E a gente viu o mercado ajustando a partir de 2021. Primeiro, o mercado de ações, né? Se a gente pegar ali julho de 2021, acho que foi quando o mercado teve um pico e passou uns 2, 3 anos bem mal, né? A gente começou a melhorar agora. E o cliente, maioria do cliente, eu tive na minha carteira alguns casos, saiu de bolsa naquela época porque realmente tomou ali um risco que ele não queria. E eu até refletindo, eu acho que hoje está acontecendo um pouco isso no mercado de renda fixa. Porque acabou que os juros ficou muito alto, todo mundo correu para a renda fixa. Foi um mercado que cresceu muito na parte principalmente do crédito privado. Né? Se a gente pegar, acho que 10 anos atrás, para o que tem hoje de mercado de crédito privado, eu já vi esse número, não lembro agora, mas eu acho que duplicou, triplicou. Então, eu acredito que hoje talvez o cliente também esteja vendo os riscos da renda fixa. Né? Então, às vezes alguns papéis que remuneravam ali 100% do CDI isento, IPCA mais alguma coisa isento, e o cliente olhava muito taxa e não via o risco de crédito que sempre existiu, mas ele não lembrava. Então, assim, é um ponto que o Gustavo estava falando, eu me lembrei que talvez agora seja um momento onde o investidor também deve refletir um pouco essa questão do mercado de crédito, tá? Eu acredito que por toda essa história que o Gustavo trouxe da questão da própria Selic, não tinha assim casos óbvios de fugir, né? Vamos dizer assim. Acho que alguns clientes têm alguns papéis que devem ter alguma reestruturação de dívida, faz parte desse mercado, tá?
Recentemente a gente teve... Assusta, mas realmente muita empresa até, inclusive, executando a governança do que tem que fazer naquele momento onde a dívida supera ali o que está dentro, né, da normalidade. Sim. E é o processo que precisa ser feito. Porque no final do dia o que a gente quer é que a empresa sobreviva do outro lado. Né? A gente não o quer mercado todo quer, né? Exatamente. Então, assim, até um caso que veio recente, que pegou o mercado bem de surpresa, foi o próprio Americanas, né? Que foi em janeiro de 2023. E aí eu até comento com alguns clientes na época, foi uma empresa que descobriu uma dívida de 40 bi, né? Naquela época, foi 40 bi, do dia para a noite apareceu no balanço da empresa, né? E mesmo Americanas, depois que saiu da RJ, o debenturista ainda recuperou, acho que 20% do capital, né? Um caso desse super extremo. Então, assim, o ponto principal que eu queria trazer é que realmente, talvez hoje o investidor esteja refletindo um pouco essa questão do risco de crédito. Estava até comentando com um cliente que estava falando desses casos, né? Eu falei, calma, que, mais uma vez, né? Nem 8 nem 80. Você não precisa sair de tudo e ir para um canto só. Não adianta mudar toda a estratégia, que agora você está no olho do furacão. Vamos reavaliar o risco? Vamos reavaliar o risco, mas nunca vale a pena você mudar 100% da estratégia no meio da confusão, né? Então, só esse ponto que eu queria trazer, que eu me lembrei agora que eu estava comentando sobre essa questão estrutural da Selic. É interessante isso, né? Agora a gente deu todo, né, um cenário, né, mais amplo, né? Voltamos aqui um pouco alguns anos atrás e, de todo jeito, também sabemos que nesse cenário, principalmente para um investidor que já passou também junto com a gente, né? A Start tem 10 anos, né? O Gustavo tem 18 anos, né? Você quase 10, eu tomei já uma trilhazinha, né? Então, a gente já tem alguns investidores, né, que estão com a gente nessa jornada há algum tempo. E a gente também, como você falou, o que é que nós vamos fazer, Paulo, com aquela reserva de oportunidade? O que é que a gente tem que ficar mapeado, ligado? Porque, assim, a gente sabe que tem muitos desafios na economia, mas existe ali para quem guarda o dinheiro, né, que é muito difícil hoje em dia, né, você ter aí, ter essa liquidez, ter esse patrimônio, é muita disciplina, é muito trabalho. Então, a gente cuida de uma parte do patrimônio do cliente, que ele abriu mão ali de usar o dinheiro, ele está ali, é um projeto de vida, né, que está ali numa carteira de investimentos. Não é só o dinheiro sobre o dinheiro, não é só a rentabilidade, né, é a vida dele que está ali, é o projeto da aposentadoria dele, é um sonho que ele vai realizar. Então, é uma responsabilidade muito grande nossa cuidar disso. E ele também quer que a gente cutuque, né, ele no cenário de oportunidade. O que é que a gente precisa ficar ligado nesse período, né? A gente vê que houve uma depressão aí nas ações, né, nos ativos de risco, de forma geral, né? Os fundos imobiliários estão... já vimos também vários testes de altas e de baixas, e que a gente tem clientes apaixonados pelos aluguéis dos fundos imobiliários enfim. E eu queria entender de você, né, vendo o aspecto positivo de quem já tem o dinheiro, o que é que ele tem que ficar ligado e para poder aproveitar a oportunidade aí que esse cenário todo pode trazer para o investidor. Sem dúvida, eu acho que a responsabilidade é grande, como você falou, e os nossos clientes, na verdade, infelizmente no Brasil são minorias, né, de quem tem uma poupança, que conseguiu construir essa poupança. Quando a gente olha realmente dentro do Brasil, a pirâmide ela é bem... pequena, né, de quem tem poupança. Então, tem que cuidar realmente desse ponto. Vou começar aqui, depois o Gustavo entra mais na parte de bolsa, fundos imobiliários, mas é um pouco do que a gente falou, Luiz, sobre a direção dos juros, eu acredito, tá? Então, assim, ao meu ver hoje, quando eu olho uma taxa que remunera ali IPCA mais 7, 7,5%, 8%, historicamente é uma taxa muito atrativa, né? Quando você olha para trás, faz um backtest, vamos dizer assim, se você pegar uma taxa dessa nos últimos 15 anos, talvez tenha perdido o CDI 1, 2, 3 anos, talvez, né? Então, assim, realmente chama bastante atenção. Obviamente que não quer dizer que o cliente que aplique em IPCA mais 8, ele já vai começar a ganhar dinheiro esse ano, até acredito que não,
Mas se a gente vier a ter um cenário de um ajuste mínimo que consiga levar a nossa Selic para ali próximo de 10%, 9% talvez, é um ativo que deve sim se valorizar bastante, tá? Isso no mundo, vamos dizer assim, da renda fixa, né? Mas a gente sabe que quando os juros caem, ele é muito bom para os ativos de risco, né? Que aí o Gustavo vai saber melhor que eu como é que eles se comportam nesse tipo de cenário. Maravilha. E aí, fazendo aqui um parêntese, né, para quem está nos ouvindo, então esse cenário de renda fixa, a mesa vai fazer um trabalho, uma curadoria de olhar os melhores ativos, que isso pode ser via fundos, pode ser via títulos públicos, CDBs, LCIs, LCAs, créditos privados, né? Então, o trabalho da mesa tem toda essa curadoria para poder ajudar nessa alocação, não é isso? Sem dúvida. O mercado de renda fixa, como eu comentei hoje, ele é muito grande, tá? E até um lado positivo que eu acho da plataforma da XP, hoje ela é líder no segmento de renda fixa, inclusive está criando vários mecanismos de mercado secundário para dar liquidez para cliente. Então, às vezes você pega um papel ali um pouco mais longo e acaba tendo um mercado secundário para sair. Obviamente pode ter algum tipo de deságio, mas só do fato de ter alguma contraparte já dá liquidez, né? Então, dentro desse cenário, a mesa enxerga oportunidades em todas as caixinhas, tá? Tanto no Tesouro como em CDBs, como em crédito privado. Obviamente que é um cenário hoje talvez de ser um pouco mais criterioso, né? Com essa Selic mais alta, as empresas um pouco mais endividadas, então é importante olhar o balanço não uma, mas duas vezes, né? Mas tem oportunidade sim em todas essas caixinhas, olhando na parte de renda fixa, tá? E para o cliente que fique mais confortável talvez com fundos, né? O grande ponto positivo dos fundos é que você consegue diversificar a carteira com 1, 2, 3 ativos, né? Obviamente que os fundos também têm a questão da liquidez. Às vezes são fundos de 30 dias, 45 dias de resgate, alguns até mais. Mas dá para alinhar praticamente todas as expectativas do cliente em todas essas caixinhas, vamos dizer assim. Ótimo. Gustavo, então vindo para a parte agora de renda variável, tá? Com esse cenário, o que é que você vê, até fazendo aqui uma introdução também, né, do que você vê sobre risco geopolítico que nós temos, né, o que é que isso está influenciando na nossa bolsa, o que é que a gente tem de maior oportunidade na parte de renda variável, né, para o nosso cliente, mandar o dinheiro para o exterior e fazer o investimento aqui de renda variável. Temos também a parte de inteligência artificial, que é que pode ser uma oportunidade também para o investidor. Enfim, diga para a gente qual é a tendência, né, dos negócios na Bolsa, né? E é o que a gente escuta todo dia dos clientes. Mando mais para a conta internacional, fico aqui, o que é que eu faço? Para onde vai o dólar, Luiz? Me ajuda. Aí eu digo, peraí que eu vou falar com o Gustavo. E aí ele está aqui agora para responder. Eu acho que o dólar, ele é na verdade, um lugar onde você vai deixar o seu dinheiro e vai ter mais tranquilidade, né? A gente teve, na nossa história recente, nos últimos 20 anos, inúmeros países que perderam controle sobre suas moedas. Então, você vê hoje uma taxa Selic de 15% e fica satisfeito e fala, que delícia, eu estou aqui, minha taxa de juros. Eu vejo de uma forma um pouco diferente. Eu já vejo, poxa, você está colocando muito dinheiro num cara extremamente arriscado. Porque se esse é o cara que mais paga no mundo hoje, esse cara não é um devedor muito legal, não. Essa deveria ser uma lógica de uma maneira diferente de analisar a situação. Porque você sabe, todo mundo sabe, né? Se você vai no banco e o seu histórico é ruim, você vai pagar mais caro. Se o seu histórico é bom, você vai pagar barato. E é isso que acontece no mundo, né? Então, o histórico do Brasil, ele está muito ruim, né? Tanto fiscalmente, né, como de confiança, ou seja, não está passando as informações corretas para o mercado, não está se comportando da maneira como o mercado gostaria, e o mercado penaliza com uma Selic muito alta, né? Exigindo do Banco Central uma Selic muito alta. E o que acontece? O que acontece é que, eventualmente, você pode ter aí
uma perda da capacidade do Banco Central de controlar a moeda, né? Ou seja, quando você fica aumentando a Selic, né? Fica aumentando, aí todo mundo vai colocando dinheiro na Selic, o que acontece? A Selic para de controlar a inflação, ela passa a alimentar a inflação. Porque se eu aumento a Selic e a maior parte das pessoas que tem dinheiro guardado está com dinheiro na Selic, quando eu aumento ela, eu faço dar dinheiro para elas, eu aumento a renda das pessoas. Então isso faz com que esse mecanismo ele tenha um limite. E eu acho que ele está bem próximo do limite, devido à dívida. E é muito perigoso você estar com todo o seu dinheiro num país que está tão pertinho ali do abismo, né? Então, enviando dinheiro para o exterior, na nossa conta internacional que nós temos, o cliente tem como fazer esse movimento conosco, né? Qual é o critério de enviar? Então, eu passo uma parte do meu... Qual percentual é interessante iniciar ou ter? E quais ativos, né? No exterior a gente tem visto mais oportunidades? Assim, eu acho que o primeiro passo é você realmente dolarizar aí alguma coisa, né? A maioria dos clientes não tem dolarização nenhuma, mas na média, classe média alta do Brasil tem um gasto em dólar de 30% a 35% da sua renda. O comportamento do gasto dessa parte da população está muito mais atrelado ao dólar do que ao IPCA. A inflação, né? Exatamente. A inflação da pessoa tem o dólar, né? E a inflação da pessoa é diferente do IPCA. Muitas vezes você escuta o cliente falando assim: essa inflação é mentirosa, meu custo de vida subiu muito mais. Claro. Mas porque a inflação não foi calculada para você. A inflação foi calculada para uma família média de 2 a 40 salários mínimos, na média, com uns 4 salários mínimos. E quase todo mundo que a gente vai atender vai ter uma renda maior do que 4 salários mínimos. Então, a sua renda não vai estar compatível com o IPCA. E o dólar vai ter um peso muito maior. Por quê? O carro provavelmente vai ter componentes importados, seu iPhone é importado, sua viagem para a Europa, aí é que é importada mesmo, vai ser 100% em dinheiro de fora. Então, seu consumo vai ser 30% a 35% em dólar. Então, você tem que ter sua poupança de 30% a 35% em dólar. Só que isso, quando você vê a Selic muito alta, você acha um valor muito grande. Você pensa que está deixando de ganhar muito. E aí você não faz tudo isso. Mas esse seria o ideal. O ideal. É claro que são etapas. Então, se eu tenho 35% e nem quero porque não gosto, manda 10%. Vai se acostumando. São processos diferentes de investimento. É um processo educativo também, né? Que pode ser, digamos assim, em etapas, né? Exatamente. Analisando. Não tem nenhuma necessidade de fazer de uma vez. Mas é importante ser feito, né? Mas é importante ser feito. Por quê? No dia que for acontecer algum problema, o dólar não vai perguntar, não vai pedir com licença. Ele vai sair de 5 para 7 reais, depois para 8, para 9, para 10... em 2, 3 meses. Até para custear esses custos que você falou antes, né? Então, você já tem ali a verba, né? Assim, qualquer uma dessas lógicas que você for usar, é importante que você já tenha, né? Ok. E aí a oportunidade lá, está mais hoje em renda fixa ou em renda variável? Então, existe um movimento global anti-renda fixa lá fora, né? A renda fixa machucou muito o investidor nos últimos 5 anos. O juros era 0 nos Estados Unidos e foi para 5%. Isso fez com que a renda fixa perdesse muito valor, né? Então, muitos fundos de renda fixa tiveram quedas relevantes. Enquanto isso, as ações elas continuaram desempenhando bem, né? Devido a todo o processo tecnológico de inovação, elas conseguiram, digamos assim, suplantar essa dificuldade de uma renda fixa mais pesada, já que elas não têm dívida. É diferente do Brasil, assim, essas empresas lá nos Estados Unidos de tecnologia em geral, mas as empresas do S&P 500 em geral, não só de tecnologia, tem pouquíssima dívida. Aí você vai ter ali um ou outro exemplo de empresa muito alavancada, de alguns setores específicos, mas na média eles não gostam muito de dívida. O que é engraçado, porque é um lugar onde eles poderiam ter bastante dívida, já que a dívida é bem mais barata. Mas, em geral, não tem. Os institucionais não compram muito, né? Então, também... Então o que acontece? O mercado de lá, ele também está com um problema muito grave de
entender o valor de longo prazo da renda fixa. Porque você tem uma renda fixa, vai lhe render ali IPCA mais 2, né? No caso lá o CPI, vai render IPCA mais 2, que é melhor do que zero que rendia antes, né? Mas vai render alguma coisinha. Porém, você tem um governo que gasta pra caramba, um dinheiro que é... Toda vida que tem uma crise, injeta um monte de dinheiro. Então é como se o dinheiro não tivesse valor. E o que tem valor são ativos reais. E aí é onde entra as ações. Não só as ações, né? Mas principalmente as ações. Porque ali elas vão te proteger contra esse cenário, onde o dinheiro perde valor. Né? E não é que ele perde valor porque de acordo com a inflação ele perdeu valor. Não. Ele perde valor de um jeito diferente. Ele perde valor de acordo com bens que são escassos. Então, por exemplo, você vai ver a carta de Pokémon foi leiloada por 17 milhões de dólares. Você vai ver vários absurdos rolando na internet. E a única razão deles estarem acontecendo é porque o dinheiro de fato está perdendo valor em relação a bens escassos. Por quê? Porque tudo que acontece, o governo vai lá e injeta uma montanha de dinheiro. Porém, graças às novas tecnologias, essa montanha de dinheiro que está sendo injetada não vira inflação. Ela acaba se perdendo no meio da eficiência que as novas tecnologias trazem, não vira inflação, mas acaba virando alguma outra coisa, inflação de ativos. Então, o pessoal deixa de olhar para a renda fixa, que aquilo ali é justamente o ativo que eles querem ficar, digamos assim, apostando contra, na verdade, muitas vezes. E passam a olhar ações, né? E aí é onde vai entrar outros tipos de ativos, como ouro, né? Bitcoin, ativos exóticos, né? Como tem gente que bota garrafa de uísque para investir, carros velhos. Então, assim, o pessoal vai criando novas classes de ativos, desde que sejam ativos escassos. O que é um ativo escasso? Um ativo que você não consegue replicar, digamos assim, você não consegue usar nenhuma trapaça para aumentar a quantidade dele. Né? Então, eu não consigo... Simplesmente o Trump não pode lá assinar uma lei dizendo que agora vai ter o dobro de ações da Apple. Ele não pode fazer, é uma empresa privada. Quem define o número de ações da Apple é a Apple e acabou. Então, ela acaba se tornando um ativo escasso. Né? Da mesma maneira como qualquer outro tipo de investimento escasso que tenha lá. Então, acaba que o foco tem sido mais, sim, em ações. Né? Não quer dizer que você não pode ter outro tipo de investimento. Até porque o investidor brasileiro, ele sai daqui com a casca da renda fixa, então ele não sabe direito como se comportar, né? Então ele vai ter essa questão de investir na renda fixa, mas provavelmente o fluxo de dinheiro grande ele vai na direção mesmo do mercado de ações. Né? E aí, como você falou da parte de inteligência artificial, essa é uma revolução, né, que ela está trazendo ali mudanças de maneira muito fortes, né? E aí você vai ter, pelo menos por enquanto, a gente ainda não sabe o longuíssimo prazo, você vai tendo um ganhador muito forte em toda essa revolução, que é justamente o setor de semicondutores, né? O setor de chips, né? De memórias, de data centers, ou seja, todo esse setor que de fato permite que a inteligência artificial exista, né? Porque ela não acontece dentro do seu celular, ela acontece dentro de um data center. Todos esses setores permitem que a inteligência artificial exista. Eles são setores que vão crescer muito nos próximos anos. E tem ações dessas na Bolsa? Tem muitas ações, né? Na verdade, hoje em dia, esse setor já supera 10% do SP500, se não me engano, tá perto de 15% do SP500. Dá um exemplo aí pra gente de empresas dessa? Então, a gente vai ter as maiores empresas, né? A gente vai ter a NVIDIA, que é a mais conhecida, né? Que ela foi a primeira empresa, de fato, a conseguir produzir um chip que era capaz de processar uma inteligência artificial, porque o processamento é diferente, né? Então, ela surfou bastante essa onda, e aí você vai tendo camadas, né? Você vai tendo... primeiro você teve essa onda da NVIDIA, não quer dizer que ela vai ganhar que ela vai ganhar menos dinheiro, mas a ação já subiu muito, então pode ser que ela não suba mais tanto assim. E aí você vai ter outros momentos, né? Você vai ter, hoje em dia, você está tendo
uma falta de memória. Memória RAM, HD, SSD, todas essas partes da memória estão em completa falta, porque a inteligência artificial fez com que o consumo de memória aumentasse drasticamente. Então, o consumo de memória sempre aumenta, né? Mas aumentava 10% ao ano, agora está aumentando 20%, 25%. E só tem 3 empresas no mundo que fabricam essas memórias, né? Então, uma delas está na Bolsa Americana, que é a Micron, né? Tem surfado bastante esse aumento de memória. Algumas pessoas já dizem que vai começar a esgotar esse movimento das memórias, aí já começam a olhar outros tipos de movimentos dentro do data center, seja a empresa que faz ali o cabeamento, seja a empresa que controla a temperatura do data center, seja as próprias tomadas de energia, ou seja, toda aquela infraestrutura do data center, ela vai ficar em falta, porque o consumo vai crescer numa velocidade muito maior do que a oferta, né? A gente vê o próprio uso ali de inteligência artificial, tipo, vou usar ali um cloud da Anthropic, você vê quase todo dia sai alguma notícia de que eles estão limitando o uso. Por quê? Porque a demanda é maior que a oferta. A inteligência artificial, ela gerou uma demanda completamente exponencial e não existe oferta no mundo para sustentar isso. Então, vão ser longos anos em que provavelmente a demanda vai ser maior que a oferta. E esse setor deve se beneficiar disso. Então, acho que é muito mais tentar, né, ir atrás de quem está com as pás e as picaretas, né, ao invés do que comprar, obviamente, a mineradora de ouro. Achar a pepita, né? Tentar achar a pepita. Exatamente. Eu gosto muito dessa história mesmo. Porque é um cenário importante de olhar assim. Porque a gente não sabe, ninguém sabe se vai ser ChatGPT, se vai ser Cloud, se vai ser uma outra empresa, se vai ser Google. Ninguém sabe qual vai ser a verdadeira inteligência artificial que vai ser super vencedora. Isso é impossível de saber. Mas a gente consegue saber quem vai ganhar dinheiro na tentativa. Eles tentarem chegar nesse movimento, né? Amei essa tese, Gustavo, você trazer isso realmente e faz nessa conexão, né, com essa questão das pás e das picaretas, porque é o que a gente batalha muito aqui, né, de fazer o cliente entender qual é a tese de investimentos dele, porque a gente sabe que aquele investidor que fica buscando um retrato do passado e ficar o tempo todo mudando a carteira dele, a gente se entristece porque sabe que aquilo não dá um resultado bom, né? Mas o investidor que tem uma estratégia, que vai em cima do fundamento, que tem ali consistência em fazer as reuniões, ele tem ali uma capacidade de estar dentro do investimento certo, na hora certa, no período certo, e não por sorte, né? E realmente porque abraçou uma tese. E é importante vocês estarem aqui. Eu acho que essa mensagem tem muito assunto realmente para a gente, mas o que eu queria deixar aqui para nosso público é que usem a nossa estrutura, né? Então, o convite nós temos uma equipe totalmente capacitada para todos os níveis de conversa. Então, às vezes tem cliente que fala, mas eu já estudo, eu já sei, mas venha trocar ideia com a gente, né? O debate é importante, né? Consolida. E a gente está aqui para isso. Eu quero agradecer. Eu estou muito entusiasmada com a parceria de vocês na mesa de alocação. Eu tenho certeza que é uma estrutura muito madura para a gente ter aí sucesso, principalmente nesse ano, juntando essas experiências. E eu quero agora fazer um fechamento com vocês, né? A gente está falando aqui só de cenário, mercado, né? E tudo, mas agora eu quero um pouquinho do Gustavo, um pouquinho do Paulo, né? Para que os clientes também conheçam um pouco mais de vocês, além desses profissionais maravilhosos que vocês são, né? E aí eu vou trazer um pouquinho aqui de curiosidades, tá, Gustavo? Tá bom. Então, Gustavo, quero te perguntar primeiro, o que é que te motiva, né, em ser um assessor de investimentos? Essa é até relativamente fácil. Eu sempre tive ali aquela ideia de que as pessoas precisam de um
de alguém para estar ali ajudando elas a manter o plano de pé, né? Eu vejo muita gente que fala assim, vou juntar dinheiro, vou juntar... Isso é que nem perder peso, né? Você às vezes paga um nutricionista só para ele ficar te acompanhando e você ficar realmente se mantendo no plano, né? E você montar uma carteira de investimento de longo prazo, na minha cabeça, o mais difícil é justamente esse. É você ter ali aquele plano e chegar lá. Então, sempre... A gente até, hoje em dia, existe muito esse negócio de financial planning, né? Ou seja, aquele planejamento financeiro rebuscado, etc. Mas é uma coisa que a gente sempre fez, eu sempre fiz no passado, né? Botava metas para os clientes, dizia como é que eles tinham que chegar, fazia revisões de metas anuais. Então é muito legal ver que tem clientes que hoje têm várias dezenas de milhões com a gente que começou com 30 mil reais, 20 mil reais, 15 anos atrás, né? Então eu acho que isso é bastante motivador, né? Acho que isso é o que realmente faz a gente, né, ter um valor dentro da sociedade. Legal. Paulo, e você? O que é trabalhar na Start para você? Na verdade, o que é ser sócio da Start para você, né? É uma pergunta relativamente difícil, porque foi a primeira empresa do mercado financeiro que eu trabalhei, né? Primeira e única, por enquanto, né? E se Deus quiser, vai ser só ela mesmo. Então, eu até brinco que no início da Start, quando era só 2 salas, em uma ficava o Gustavo, eu, o Raul e o Henrique discutindo o mercado, e eu, você, a Amanda, no lado comercial, e só escutando, né? Foi o meu MBA em finanças, foi onde eu aprendi mais, né? Então, para mim é muito gratificante, eu vejo a empresa muito bem estruturada e principalmente com uma meritocracia muito grande, né? Então, quando eu entrei, eu só tinha um sonho, vamos dizer assim, né, de trabalhar no mercado financeiro, que até é um pouco da cabeça do engenheiro, né, de gostar de número e de resolver problema. O mercado financeiro junta um pouco dessas duas coisas, né? E realmente quando eu entrei aqui eu vi que o clima era muito bom e todo mundo queria se ajudar, não tinha muita questões de ego, né, de um querer passar por cima do outro, que às vezes no mercado financeiro a gente acaba vendo, né? E realmente foi onde eu cresci e aprendi muito sobre o mercado. Então, trabalhar na Start para mim é excelente. Me vejo aqui por muitos e muitos e muitos anos. Que bom. E aí, né, aqui nos bastidores, o Gustavo me disse que o hobby dele é mercado financeiro. Eu vou pular o Gustavo e vou voltar para o Paulo de novo, certo? Enquanto ele pensa no hobby dele. Mas o Paulo é super competitivo, né? O Paulo adora esporte, joga tênis, né? Paulo, o que é esse esporte competitivo, né? Qual que você está jogando mais hoje e como é que ele te ajuda aí na tua rotina, assim, de forma bem breve? É até interessante essa questão que recentemente o Guilherme Benchimol deu uma entrevista bem longa e foi um ponto que ele trouxe essa questão do esporte. Porque hoje realmente o mundo ele é muito ansioso, né? E a gente que trabalha no mercado financeiro acaba querendo sempre estar acompanhando todas as notícias, todas as informações para não passar batido por nada. E acaba que o esporte é aquele momento onde você dá uma desligada desse mundo e realmente foca ali no presente, né? Que foi até que o Guilherme Benchimol falou. Então realmente é o meu momento de desopilar e de esquecer um pouco o mercado e dar uma relaxada, né? Então, eu sempre pratiquei esporte durante muito tempo. Hoje, estou jogando mais tênis, mas já fiz de tudo. Desde e eu soube que corrida. você gosta de ganhar, não só de jogar, né? Ganhar é bom. Se ganhar é melhor, vamos dizer assim, né? O importante é participar, mas quando ganha, tem um gostinho melhor. Tá, joia. E Gustavo, o que é que você faz nas suas horas vagas, né? O que é que lhe desopila, o que é que lhe descansa, né? O que é que o Gustavo gosta, assim, de fazer nas horas vagas? Minhas horas vagas eu tô vendo um filme ou estudando o mercado financeiro. Olha aí, ele ama o mercado financeiro. Gustavo, Paulo, muito obrigada pela presença de vocês, né? Eu vou repetir, né, o meu orgulho de ser sócia dos dois e que a gente tem aí, realmente estamos só no começo, né?
dentro de uma estrutura madura, né, de um mercado onde a gente visualiza aí muitas oportunidades, e estamos juntos, e espero que vocês aí tenham acompanhado aqui o nosso episódio, né, que foi feito tudo com muito carinho para vocês, e esperamos vocês no próximo Start Explica.